Ok, começar. Valendo. Estou caminhando para chegar mais perto, mas entre mim e a promessa um deserto, e eu não vou parar de avançar. E a cada passo aumenta o cansaço. Olho pro horizonte lá do outro lado, a promessa que estou a esperar. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé aqui alicerçou minha fé. Eu vou chegar lá e eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá, eu já caminhei bastante, não dá pra voltar, estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá, eu vou chegar. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé aqui alicerçou minha fé. Eu vou chegar lá e eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá, eu já caminhei bastante, não dá pra voltar, estou quase chegando. Eu vou adorar, eu vou chegar lá, eu vou chegar. Eu vou chegar lá, eu vou. Amém, glória a Deus. Você vai também comigo, meu irmão? Vamos juntos? Oh, glória ao Senhor. Irmãos, a jornada é longa, viu? Naquele tempo foi 40 anos no deserto. Jesus aqui andou muito, viu? Ele andou bastante. Ele não tinha meio de transporte não, ele andava a pé. E olhe, foram inúmeras caminhadas de uma cidade para outra. Às vezes tem que pegar um barquinho, né? Porque não tinha como chegar. E às vezes a necessidade era urgente, como no caso lá do paralítico de Cafarnaum e outras cidades ali da região. Foi bênção, viu, menino? Foi bênção. Mas, amados, está conosco, nossa alegria, os irmãos, Iraneide Leão, a paz, Aldenice Lira, Deus abençoe, Cláudia Regina Alves Camargo, Deus abençoe,
Laia Silva. Deus abençoe, Lala Silva. Inalda Barbosa. Muito bem, por enquanto. Só estão as irmãs, né? Estou esperando os irmãos chegarem também, para eu ficar sozinho aqui. Ah, chegou o Elson. Graças a Deus, o Elson. Deus abençoe você e sua família aí, viu? Juntos vamos chegar lá, né, Elson? Em nome de Jesus, viu? Vai ser bênção, em nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Ah, Rodrigo Salles também está conosco. A graça e a paz, Rodrigo. Seja bem-vindo, você e a Patrícia, a Veras e a Belinha. Dê um beijão nela por nós. Deus abençoe. Amém, amados. No Salmo 84, o salmista expressa sua gratidão a Deus por estar nos átrios do Senhor. Oh, 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 oh. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. Oh, oh. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória, oh glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Oh, oh. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Deus meu.
Que maravilha! E hoje o altar do Senhor é a sua casa aí, meu irmão. Amém? Diz a palavra que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você e eu hoje somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Você crê nisso? Que Deus está aí, trino na sua vida, Pai, Filho e Espírito Santo. É só você abrir o coração e começar a adorá-lo e Ele começa a fazer presente na sua vida. Você começa a adorar louvando a Ele, daqui a pouco Ele começa a fazer algo com você diferente, te animando, te avivando, te alegrando. Amém? Conosco, nossa irmã Cláudia Nogueira, Deus abençoe. Mais alguém, pastora? A família Tomé está conosco também. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, meu playlist. Fábio está conosco, graça e paz, Fábio, Deus abençoe, nunca mais tinha lhe visto. Josenilda Gomes também, pastora Selma. Oh, bênção. E nossa irmã Dilza Cristine também conosco. E Marcelo, né? E toda a turma lá em Gravatar. Que saudade dos irmãos. Deus abençoe a todos, amém? Maria Rosenilda Silva também conosco, pastora Selma. Muitos irmãos amados conosco nessa noite. Daqui a pouco a pastora Selma vai trazer uma palavra de Deus para nós, amém? Prepare o seu coração, prepare aí os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor daqui a pouquinho. Glória a Deus. Muita gente, né? Daqui uma rastreira, ver se tem mais alguém. Muito bem. Amém, amados. Oh, glória. Vamos tocar o louvor para chamar a pastora Selma, então. Nosso amigo Paulo, pastor Paulo Fernandes. Lá de Carpina, Paulo Fernandes de Carpina e sua esposa, né? E seus filhos. Oh, Paulo, que saudade do irmão, Paulo. Faz tempo que a gente não almoça junto, né? Lembra a última vez aqui em Olinda? Foi uma bênção. Nossa irmã Ladijane Galvão também está conosco. Deus abençoe Ladijane, toda a sua família aí, as meninas. É bênção, viu? Oh, glória. Deus abençoe, Dilza. Um abraço, Marcelo, por mim aí, viu? Vamos louvar. São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes, grandes, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. É santo, é santo. Todas as nações virão, adorarão diante de ti,
pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos, manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo, santo, Senhor. Ô glória, amém. Rei das nações, né? São louvores maravilhosos como esse do Paulo César Baruch, e também os teus altares, uma bênção, né? Maravilhosa. Primeiro cantamos, né? Foi muito bonito também, Tiago Pérez, Eu Vou Chegar Lá. Dá para cantar mais um, né, pastora? Cantar mais um para a gente passar a palavra, pastora. Esse aqui é do Rebanho, é bem antigo, viu? Eu gosto de ouvir coisas antigas assim, porque vê o passado, né? O início da nossa caminhada, nossa jornada com Cristo. Alô, Thaís, Júnior Ana Rosa. Irmão Keito Reis. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, volver às primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar aos primeiros amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Voltar a Deus, voltar ao Senhor. Amém. Quem quer voltar comigo ao primeiro amor? Alguém aí? Oh, estou esperando você, viu? Glória a Deus, amados. Essa canção é muito antiga, realmente. Carlinho Félix cantou com o rebanhão, a bênção. Fez recordar agora os primeiros passos na caminhada para Cristo, amém? Como são importantes, irmãos. E se você está passando por essa fase agora, dando os primeiros passos, aproveite, viu? É como um bebê, né? Cada passo, cada momento que você tem com o Senhor, aproveite. Quem sabe agora esse momento seja propício para isso. Você buscar a Deus, buscar estar com Ele todos os dias e desfrutar das maravilhas do Senhor. Amém? Bom, amados, estamos chegando agora ao momento da palavra. Eu vou convidar a pastora Selma para assumir aqui a tribuna. Amém? Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sempre atento à lei do seu mandar. Saiu. Sim, alegre, atendo ao seu mandar, amém. Glória a Deus por isso. Por podermos estar sempre alegres, atendendo ao mandar do Senhor. Amém? Glória a Deus, amados, glória a Deus, porque estamos aqui mais uma vez, mais uma noite na presença do Senhor. Pastor, podia me dar ali o meu notebook que eu deixei ali, por favor? Onde está a nossa meditação? Descrita, na verdade, a nossa meditação. Amém, amados? Sua ferramenta. Minha ferramenta de trabalho. Vou pegar aqui a minha também. Amém, pastor, amém. Glória a Deus por isso. Amados, eu estou muito feliz vendo muitas pessoas queridas, muitas pessoas amigas aqui, pessoas que fazem parte verdadeiramente da minha história, nossos amigos irmãos, Elisa em Bezerros,
Paulo, em Carpina, nossa querida Martinha. Martinha, a gente ainda vai ver vocês cantando, louvando ao Senhor juntos. Isso aqui é um coro maravilhoso, né? Cada voz, amados, belíssima. Nossa irmã Dilza também, nossa querida irmã mesmo, Dilza, que está lá em Gravatá. Nós temos hoje aqui um aniversariante, Ivani. Ivani, um beijo para você, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa conceder os desejos do seu coração. Amém? Ontem foi Beth, né, Beth? E hoje é a nossa irmã Ivani. Temos também Simone, temos Fábio. Fábio, que o Senhor te conceda a cura total em nome de Jesus. Amém? Amados, hoje o pastor, eu sempre digo isso, e o pastor, ele sempre escolhe hinos, e eu sempre peço ao Senhor, quando eu vou pregar, que o Senhor, ele toque no coração do pastor, para que ele direcione a palavra. E é interessante, amados, que como Deus, assim, ele trabalha na nossa união, né? Quando nós estamos, amados, juntos, fazendo um trabalho com o mesmo Espírito, porque tudo isso, amados, é o Espírito Santo de Deus. Não estamos aqui por nós mesmos, mas nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus está conosco e ele está nos guiando do mesmo jeito como ele está aqui conosco. Ele está com cada irmão aí do outro lado, na sua casa. E glória a Deus por isso. E amados, esse hino que o pastor cantou por último, que é um dos hinos assim que toca muito meu coração, e eu amo de coração, quero voltar ao princípio de tudo. Tem uma mensagem que fala muito forte para o meu coração. Tem uma mensagem que fala sobre um retorno, um conserto na nossa caminhada. E hoje, amadas, para a honra e glória do nome do Senhor, amados, a palavra do Senhor falará conosco sobre isso. No Salmo, capítulo 85, aliás, Salmo 85, né? Porque o Salmo não tem capítulo, eles são salmos. No Salmo 85, a partir do versículo 8, é um salmo curto, é um salmo pequeno, mas a partir do versículo 8, o salmista, que é um salmo da família de Corá, ele diz assim, eu vou, amados, a partir do versículo 6, que diz assim: acaso não nos renovará a vida, a fim de que teu povo se rejubile em ti? Revela-nos o teu amor, ó Eterno, e concede-nos a tua salvação. Ouvirei atentamente o que Deus, o Senhor, tem a nos declarar. Ele promete paz ao seu povo, aos seus devotos, desde que não retornem à insensatez. Em verdade, próxima está a salvação que ele trará aos que o temem, e sua glória habitará em nossa terra. Então o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A lealdade germinará da terra, e a perfeita justiça descerá dos céus. O Senhor nos concederá a felicidade, e nossa terra produzirá farta colheita. A justiça seguirá à sua frente, com a finalidade de preparar o caminho para os seus passos. Amém, amados? Amados, queremos aqui fazer uma oração, entregando a Deus essa meditação, para que essa meditação alcance os nossos corações, aqui e onde você estiver,
onde nós estivermos, que esse Espírito, que é o Espírito de unidade, que é o Espírito que está conosco, e esse Espírito do Senhor, que fala através da sua palavra, possa nesse momento direcionar cada uma dessas palavras para todos nós, para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos preparar e para nos encher da alegria que vem do alto, porque do alto vem a nossa redenção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Pai querido, por essa palavra maravilhosa, e queremos te entregar a condução, Senhor, deste culto, desta ministração. Que não seja, Senhor, palavra humana alguma, mas que essa palavra venha do alto. Senhor, aqui eu me coloco como teu instrumento na vida de cada um dos nossos irmãos, e eu te peço, Senhor, faz transbordar em nós a tua presença, a tua alegria, a tua paz, em nome de Jesus. Amém, amados. Amados, esse salmo, eu vou falar sobre esse salmo, eu vou meditar sobre esse salmo, mas eu vou fazer um paralelo bíblico com Gênesis no capítulo 32 e versículo 28. Essa palavra, né, esse salmo, ele tem 3 revelações. A salvação, que é o produto do temor ao Senhor. E o resultado da salvação é a glória do Senhor sobre a terra. Veja bem, a salvação, ela vem porque nós tememos ao Senhor. E qual é o resultado? É que o nome do Senhor é glorificado por intermédio de nós. Amor e fidelidade. Amor e fidelidade, que está lá no versículo 10, são justiça e paz. São comparados a justiça e a paz. O amor, que é a justiça de Deus, e a fidelidade, que nos traz a paz. Onde nós agimos, onde o Senhor age, mostrando a cada um de nós a sua fidelidade, nos enche de paz. A fidelidade aqui, como é que nós vemos no produto da terra, que é a bênção material, a colheita, justiça. Não, é material e colheita. A justiça, ela é celestial, caminho para os passos do homem. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, amados, ele diz: o Senhor trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. É a fidelidade de Deus. E a justiça irá adiante dele e preparará o caminho para os seus passos. Ou seja, a justiça, ela vem de Deus. E ela vem sobre todos os justos. Ele prepara os caminhos e abençoa, confirma os passos do homem bom. E, amados, o paralelo bíblico que eu quero fazer é na vida de Jacó. Quem era Jacó? Jacó, no final da sua vida, o Senhor o chamou Israel de Deus. Israel, a nação santa. Mas acontece que o nome de Jacó, que naquele período, ou naquele momento, ou no meio daquela cultura, ele correspondia a um traço da vida de Jacó. Nós podemos ver, amados, em vários momentos na Bíblia, muitas pessoas que tiveram o seu nome dado exatamente por conta de um momento, por conta de uma revelação que os homens tinham a respeito do seu caráter no momento do seu nascimento. Jacó, ele nasceu segurando o calcanhar, o pé do seu irmão, Esaú. E por conta disso, o seu nome foi Jacó, que significa suplantador ou enganador. Era como se tivesse se dizendo: Jacó, você sempre quis ocupar o lugar de Esaú. E a vida de Jacó
reflete muito isso, né? Ele, desde o ventre materno, a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 25, versículos 22 e 23, quando a sua mãe, ela foi perguntar ao Senhor o que é que estava acontecendo no seu ventre, porque havia um movimento muito intenso, o Senhor revelou a Raquel, dentro do teu ventre, Raquel, existem duas nações. Uma nação, ela será maior do que outra. E houve a revelação de que o mais novo, ele seria o maior, ou seja, aquela revelação de que Jacó verdadeiramente receberia a herança que foi dada a Abraão e a Isaque, e que em Jacó essa revelação se completaria. Amados, quando já maduro, Jacó retornou para Canaã. Ele teve um encontro com o Senhor lá no val do Jaboque. Isso se encontra em Gênesis no capítulo 32 e nos versículos 22 e 23. Naquele val do Jaboque, ele travou uma luta com o anjo do Senhor. Quando Jacó se encontrava ali, certamente Jacó não imaginava que aquele homem que ali estava era o anjo do Senhor. Por um motivo muito simples, irmãos. Jacó, ele estava extremamente temeroso. Aquele momento era um momento de retorno. Lembra que eu falei no início sobre voltar? Naquele momento, ele imaginava que aquele seu retorno poderia significar a sua própria destruição. Por quê? Porque quando fugiu da presença do seu pai, ou de Canaã, que era a terra prometida, Jacó, ele havia enganado seu irmão, ele havia enganado seu pai, junto com a sua mãe. Ele havia se passado por Esaú a pedido da sua mãe, porque o projeto do seu pai era derramar, ou seja, abençoar Esaú, quando o projeto de Deus estava na vida de Jacó. E naquele momento o que aconteceu foi que a sua mãe teve uma mirabolante ideia de dizer assim: olha, você vai vestir essa roupa, eu vou colocar pelo em você, vou fazer o guisado que seu pai tanto gosta e vou entregar e ele vai te abençoar. E Isaac já não via mais, Isaac só sentia o cheiro, Isaac já estava em cima de uma cama, e o fato é que ele foi abençoado pelo pai no lugar do irmão. O que as pessoas não podiam ali imaginar é que a promessa de Deus na vida de Jacó, ela se cumpriria independentemente da vontade humana. Por quê? Porque a promessa vinha do Senhor. Lembra que aqui no Salmo que nós acabamos de ler, fala da lealdade do Senhor, fala sobre fidelidade de Deus, e a fidelidade do Senhor, ela nos alcança nesta terra, e aqui, enquanto estivermos pisando aqui neste lugar, Deus cumprirá toda a promessa que foi feita. Até mesmo, amados, dentro dessa pandemia, dentro desse momento em que todos estão isolados, não importa, Deus dele nos diz assim, não importa as circunstâncias. Era exatamente o que acontecia na vida de Jacó. Não importava a circunstância que ele estava vivendo. Ele era desprezado pelo pai. E o seu pai não olhava para aquele rapaz chamado Jacó. Jacó vivia na cozinha com sua mãe. E Esaú era aquele protótipo de um homem perfeito, mas na vida de Jacó repousava a promessa do Senhor. E Deus é fiel. Quando Deus quer fazer, ele não se preocupa com as intenções do homem, e porque ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E amados, naquele momento ali do val do Jaboque, foi revelado tudo de Deus, toda a fidelidade do Senhor na vida de Jacó. Mas ali era o fim, amados. O fim de uma grande jornada. O fim de uma longa estrada. A palavra do Senhor diz que Jacó,
ele quando fugiu da presença do seu irmão, porque o seu irmão o havia jurado de morte, ele foi para Harã, que era a terra da sua mãe. Foi a própria sua mãe que disse: vá para lá, fique lá com meu irmão. E quando chegou lá, Jacó se identificou com a família da sua mãe. Por quê? Porque o seu tio foi o maior enganador. Foi uma pessoa que passou 20 anos usurpando todas as forças e tudo, toda a bênção que o Senhor tinha sobre Jacó. E é interessante, amados, que Jacó, ele durante a sua vida, ele sempre confiou no Senhor. Nós sabemos que Jacó, tudo quanto ele fez foi exatamente porque ele guardou no coração uma promessa do Senhor para a sua vida. Eu fico imaginando, amados, que Jacó, tal qual como nós, qualquer um de nós, já se sentiu incapacitado para alcançar as promessas do Senhor. Eu me lembro de uma vez, Dilza, que nós conversávamos e uma das nossas amigas, eu acredito que Elisa também estava presente, uma das nossas amigas disse: eu nunca pensei, todos nós pensamos da mesma forma, eu nunca pensei que Deus fosse fazer na minha vida o que fez. Eu nunca pensei que eu conseguisse, eu nunca pensei que eu fosse capaz de chegar onde eu cheguei. Mas o fato é que chegamos. O fato é que houve um cumprimento de uma vontade ou de uma bênção, de uma promessa do Senhor nas nossas vidas. Eu me lembro, Dilza, do seu testemunho, amados, a nossa irmã Dilza Cristina, ela tem um testemunho maravilhoso. Quando o Senhor a aprovou no concurso, ela fez prova, amados, no hospital. Não eram as circunstâncias que estavam ali controlando a vida da nossa irmã Dilza. Ela teve um momento em que ela passou, a sua filha nasceu e ela teve que ficar longe da sua filha. Por quê? Porque ela estava padecendo uma enfermidade. Foi no hospital onde o Senhor abençoou a nossa irmã Dilza. E hoje nós estamos aqui na presença de uma mulher que o Senhor tem usado profundamente para fazer cumprir a sua justiça. Porque a vontade era do Senhor. A mesma coisa aqui na vida de Jacó. Como foi a vida de Jacó? A vida de Jacó não foi fácil, como a nossa também não é fácil. A vida de Jacó foi cheia de lutas internas. Ele mesmo. As pessoas olhavam para Esaú, ninguém olhava para Jacó. As pessoas acreditavam em Esaú, ninguém acreditava em Jacó. Nem o seu próprio pai. Davi também foi dessa mesma forma. Todas as pessoas acreditavam em todos os irmãos de Davi, mas em Davi ninguém acreditava. Jesus também passou pelas mesmas dúvidas. Ninguém acreditava. As pessoas olhavam a sua casa, na sua família. A sua mãe guardava no seu coração, mas a sua família, em determinado momento, quando ele começou o seu ministério, foi buscá-lo porque achou que ele estava louco. Porque, amada, até mesmo a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Por quê? Porque Deus escolhe as coisas vis e desprezíveis desse mundo, aquelas que ninguém acredita, aquelas que não são, para envergonhar as sábias, para envergonhar as que são, para mostrar que todo o poder é dele. Se Deus tem uma promessa na nossa vida, se Deus tem uma promessa na tua vida, não importa o que hoje nós estamos vivendo, creia tão somente, Deus vai cumprir a promessa no seu viver. O que Deus está fazendo é arrumar a casa. O que Deus está fazendo é botando as coisas em ordem. E, irmãos, entre a promessa e o cumprimento da sua promessa, tem esse caminho de lutas internas. Será que Deus me chamou? Será que eu estou no caminho certo? Nós olharmos e vermos que as pessoas todas estão vivendo numa situação e nós não saímos daquele lugar. É como se nós estivéssemos no deserto andando em círculos.
também interpessoais, conflitos familiares, o conflito estabelecido entre seu pai e sua mãe desde que aquelas crianças nasceram. O seu pai olhava para Esaú e achava que a promessa que Deus havia feito, ou que aquilo que o Senhor tinha falado para sua mãe, era completamente diferente daquilo que verdadeiramente seria. Havia um conflito familiar, depois ele foi para a casa de Labão. Amado, se houve um lugar onde ele teve conflitos familiares terríveis, foi exatamente lá. E por que não falar isso sobre a vida também do nosso irmão Davi? Davi sofreu muitas lutas internas. Isso fica muito claro, porque quando Davi, a pedido do seu pai, foi visitar os seus irmãos no campo de guerra, que ele foi saber o que é que estava acontecendo, o seu irmão o chamou de prepotente. E também, amados, era uma família completamente disfuncional. Julgos humanos, decepções. Imagina, amados, Jacó, no dia do seu casamento, trabalhou 7 anos trabalhando pelo amor de Raquel. E quando ele acordou de manhã cedo, quem estava lá foi Lia. Eu fico imaginando o que passou na sua mente, o engano, o sofrimento, e depois ainda ter que voluntariamente mais 7 anos por amor de uma mulher que lá na frente o enganou. Por quê? Porque quando ele saiu de Arã, ela levou os ídolos do seu pai e ainda escondeu. Arriscou não apenas a reputação, mas também a vida do próprio Jacó. E se não fosse Deus, o que seria de Jacó? Mas havia o quê? Uma promessa. Uma promessa de Deus. A fidelidade do Senhor estava acompanhando Jacó durante todos aqueles anos, durante toda a sua jornada. Ou seja, todas essas lutas, amados, que nós podemos identificar no capítulo 31 de Gênesis, todas elas, amados, trouxeram para Jacó a consciência de seus erros. Trouxeram para Jacó aquela necessidade de voltar ao início de tudo. Foi quando Jacó ele se identificou em cada uma daquelas situações, e não apenas se identificou, ele identificou qual era a sua maior necessidade, que era voltar para o lugar da bênção, para Canaã. Embora ele pudesse estar enxergando Deus durante toda a sua peregrinação. E isso nós vemos, amados, lá no capítulo 31, quando diz assim: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a nossa riqueza à custa de nosso pai. Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes e eu estarei com você. Ou seja, amados, nunca o Senhor abandonou Jacó. Jacó errou. Jacó passou 20 anos suportando o jugo do seu erro. Mas durante todos aqueles anos, o Senhor estava com Jacó. E o Senhor estava com Jacó, amados, porque o Senhor é fiel. Porque lá em Betel, quando ele saía fugitivo, e durante uma noite fria, certamente, sozinho, na escuridão, sem nenhum conforto, deitou a sua cabeça em uma pedra, ele fez uma aliança com o Senhor, porque o Senhor apareceu a ele. E ele sonhou que havia uma grande escada dali para o céu. E ele reconheceu: verdadeiramente o Senhor está aqui.
esta é a porta dos céus. E quando ele reconheceu isso, amados, ele entendeu que naquele caminho Deus estaria com ele. E ele fez um pedido ao Senhor e disse: Senhor, se tu fores comigo, me levares em paz na minha jornada, se tu me abençoares, tu guardares todos os meus caminhos, então, e me fizeres voltar em paz para a casa do meu pai, então tu serás o meu Deus, e eu te darei, consagrarei a ti todos os meus dízimos. E a partir dali, amados, havia uma aliança de Deus com Jacó. Deus não havia esquecido aquela aliança. E ele chegou em paz. Deus confirmou todos os seus passos. Deus guardou todos os seus caminhos. Deus o abençoou tremendamente. Onde ele colocava a sua mão, abençoava-se. Quando Labão olhava, teve um momento do gado, e aí ou havia os bois listrados e malhados e já tinha os brancos. Quando Labão dizia: os brancos serão os meus, os malhados e listrados eram abençoados. E quando era o contrário, somente os brancos cresciam. Por quê? Porque a bênção repousava sobre Jacó. E aquelas pessoas olhavam e diziam assim: não, ele está nos roubando. Não, a bênção do Senhor repousava sobre aquele homem. Amados, quando nós temos uma aliança com o Senhor, ele confirma nossos passos, e onde estivermos, ele abençoará. Deus permitiu que Jacó passasse por essas provações, permitiu que Jacó tivesse decepções, permitiu todas as tristezas, permitiu todas as ameaças e perseguições. Sabe para quê, amados? Lhe moldar o caráter. Em um momento, no capítulo 31, Jacó, ele recebe uma palavra muito difícil de Labão. Quando Labão saiu ao seu encalço, Labão disse: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus. Era como se Jacó mais uma vez estivesse usurpando. Aquela imagem de Jacó usurpador, quando saiu da sua casa, ainda o perseguia. E ainda diz: tudo que você vê é meu. Foi Labão dizendo para ele: que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? E aí disse: façamos agora eu e você um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Isso foi depois que Jacó se posicionou. Deus guardou Jacó de ter uma grande decepção, de serem descobertos os ídolos de Labão nas mãos de Raquel. Lá depois disso, Raquel vem a falecer. Mas, amados, naquele momento Deus honrou o filho dele. Eu quero te dizer uma coisa, amados. O Senhor nos honra. Ele vai te honrar. Tem esperança para teu futuro. Porque o Senhor, ele é fiel. Aquilo que ele nos prometeu, não importa, vai acontecer. Ah, mas nós estamos vivendo um momento de pandemia. Jesus Cristo está voltando. Eu creio piamente que Jesus está voltando. Ele está às portas, ele está batendo. Ele está assim, amados, batendo na porta. Ele está dizendo: vem, povo meu. Mas ele tem conosco uma aliança e ele diz: eu guardarei aqueles que me honram. E a palavra do Senhor diz que quando ele voltar, vai ser exatamente como nos dias de Noé, nos dias do dilúvio, como Sodoma e Gomorra. Tudo acontecendo. Então, a nossa vida aqui vai estar seguindo o seu caminho. Nós só temos que estar preparados no espírito. Mas o Senhor vai continuar aqui, cumprindo as promessas em nossas vidas, para mostrar a fidelidade dele e para mostrar o louvor para que o nome dele seja glorificado. Foi o que nós acabamos de ver, de ouvir. E aí vem
Labão e diz: vamos fazer agora, eu e você, um acordo, que sirva de testemunho entre nós dois. Jacó tomou uma pedra, colocou em pé, como coluna, e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam as pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão chamou Jegar-Saduta e Jacó se chamou Galede. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galede. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou: que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Ofereceu sacrifício no monte e chamou parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos, suas filhas e os abençoou, e depois voltou para sua terra. Aqui, amados, fala de rompimento. Jacó estava ali, vivendo debaixo de um jugo que não pertencia mais a ele. Por isso Deus disse assim: volta para Canaã, porque em Canaã está a tua promessa. Muitas vezes é necessário esses rompimentos. Muitas vezes é necessário que debaixo da ordem, debaixo da palavra do Senhor, nós sigamos a caminhada que está proposta para nós. Enquanto Jacó olhava para Labão e olhava para aquele lugar como o lugar onde ele foi abençoado, tal qual Moisés, ele não conseguia ver cumprido na sua vida a escolha, a bênção do Senhor. Mas, amados, tem um momento que Deus se encontra conosco e diz assim: a partir de agora, eu quero que você olhe somente para mim. Existem momentos que Deus permite que nós possamos compreender, que nós vejamos e possamos compreender que o nosso caminho pertence ao Senhor. Qual foram as providências de Jacó? Voltar para Canaã. Voltar para a terra prometida. Voltar para o lugar que o Senhor disse que seria a herança de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aqui, nessa passagem, ele jurou pelo seu pai Isaque. Era como se ele estivesse dizendo: eu estou fazendo isso porque eu vou dar continuidade àquela bênção que o Senhor já falou para o meu pai. Amados, aqui fala sobre um trabalhar do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O que Jacó precisava era entender o que era a família dele. Entender que a promessa não era dele. A promessa era para Abraão, era para Isaque, era para Jacó. E de Jacó para as 12 tribos, das 12 tribos para toda a humanidade. Deus o que estava fazendo aqui não era por Jacó. O que Deus estava fazendo aqui era por mim, por você, por todos nós. Quando nós começamos a perceber, amados, que a nossa vida é tão somente uma semente de Deus, para que esse mundo, para que todo o universo ele esteja direcionado para a salvação, amados, a coisa começa a mudar para o nosso viver. Nós começamos, amados, a entrar exatamente no lugar que Deus quer, na direção do Senhor. Amados, nós precisamos entender que a promessa do Senhor é para mim, para os meus filhos, para os meus netos,
para os filhos dos meus filhos, para os filhos dos meus netos, ou seja, essa promessa que o Senhor tem para a nossa vida, meus amados, ela nos alegra, mas a honra é do Senhor, a glória é do Senhor, porque tudo isso é fruto de quê? Da fidelidade de Deus. Para quem? Para lá atrás, quando o Senhor, ele promoveu, ele fez uma promessa, sabe a quem? A Noé. Ele disse: Noé, eu me arrependi, Noé, de ter destruído toda a humanidade. Vou fazer uma aliança agora com essa humanidade. Eu nunca mais a destruirei. Enquanto houver dia, enquanto houver noite, eu não destruirei mais completamente esta humanidade. E aí, amados, o Senhor começa a dirigir um caminho. E aí vem Sem, de Sem vem os semitas, que são os israelitas, e dos israelitas vem Jesus, e de Jesus vem o cristão, vem aqueles do caminho, e hoje nós somos uma nação, que é a nação do Senhor, um povo santo, um povo agradável, um povo de boas obras, um povo destinado à salvação. Somos, amados, destinados à salvação. E não estamos aqui, amados, somente por nossas vidas. Essa promessa que o Senhor tem na minha vida, essa promessa que o Senhor tem na sua vida, é exatamente a promessa como na vida de Jacó. É para toda uma nação, porque Deus disse lá atrás, amados, a Abraão: Abraão, a tua descendência será como as estrelas dos céus. Por quê? Porque Abraão, pela fé, concebeu a promessa. Glória a Deus por isso. Amados, precisamos ter essa noção, precisamos saber que é a bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a sua casa. É para que toda a humanidade seja abençoada. Quando lá atrás, amados, eu ainda menina, 17 anos, o Senhor, numa igreja em que mulheres não são pastoras. Eu tinha 17 anos, nova convertida, meus pais nunca aderiram ao Evangelho. Na minha casa ninguém adorava Deus. Eu fui uma criança, uma adolescente criada dentro de casa. E, amados, ali, eu caminhando, sem ter uma Bíblia, porque nossa família era muito pobre. Mas o pouco que eu podia ler, o pouco que eu via. Entrei numa igreja em Cavaleiro, tão distante daqui, amados. E o Senhor, uma senhora, uma irmã que hoje eu não reconheceria, ela chegou para mim e disse: jovem, menina, uma palavra linda que o Senhor usou para mim, amada do Pai. Está vendo esse púlpito? É aqui onde o Senhor vai te colocar, porque o Senhor vai te usar para muitas vidas. E hoje eu estou aqui, amados. É nesse momento em que a humanidade está sofrendo. Todos nós estamos sofrendo. Nós estávamos falando aqui de saudade. Quanta saudade de todos vocês. Quanta saudade dos nossos cultos na nossa igreja. Dos nossos irmãos que nós podíamos abraçar de perto, olhando. Da minha neta que está distante, do meu filho, dos meus amigos. Minha mãe todo o tempo aqui, morrendo de saudade dos seus filhos e dos seus netos também. E todos nós nessa mesma situação. Quanta saudade, amados. Mas é exatamente nesse momento em que nós somos prisioneiros dentro das nossas próprias casas, que Deus está cumprindo uma promessa por sua fidelidade, feita quando eu tinha 17 anos. Sabe quanto tempo faz isso, amados? 40 anos. Quase 40 anos. 38 anos.
Isso significa, amados, que a fidelidade do Senhor, ela nos guia por esse caminho. A minha vida, como a vida de Jacó, ela foi permeada de muitos altos e baixos, de muitas dificuldades, de muito sofrimento. Como Jacó, eu fui peregrina em terra estranha. Como Jacó, eu batalhei muito. E como Jacó, em muitos momentos da minha vida, eu olhava e achava que nada do que estava em minhas mãos me pertencia. Mas hoje eu reconheço que verdadeiramente não me pertence, pertence ao Senhor. Tudo é para a honra e a glória do nome do Pai Celestial, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Hoje eu compreendo, amados, que tudo aquilo, toda aquela promessa, e que todo o caminho espinhoso, todas as decepções, todas as tristezas, todas as angústias, todos os questionamentos que eu passei na minha vida um dia, foram para moldar o meu caráter. Foram para me mostrar quem verdadeiramente eu, como um ser humano, era. E que somente em Jesus poderia haver uma verdadeira transformação, que era a transformação de dentro para fora, da mente, através da transformação, através da lavagem do Espírito, a lavagem que viria pelo sangue de Jesus. Uma mudança de vestes, uma mudança de entendimento pela transformação de uma mente humana por uma mente que vinha do alto através do Espírito Santo de Deus. Foi no Val de Jaboque, amados, quando o Senhor apresentou-se a Jacó. Antes, nós podemos ver no capítulo anterior, o Senhor apresentou-se a Jacó com muito medo, ele foi conversar com o Senhor. Lá em Manaim, ele chamou aquele nome de Manaim. E naquele lugar, ele falou com o Senhor, e ali eram dois guardas, por isso que chamou-se Manaim. E ele entendeu que ali haviam dois anjos que estavam protegendo as suas duas famílias, a família de Lia e a família de Raquel. E ele ali dividiu as duas famílias por ordem, os mais velhos, a primeira esposa, os mais fortes e os mais frágeis, Raquel, grávida, seu filho pequeno, sua família pequena, a fragilidade, ele dividiu. Ele fez com que todos atravessassem aquele rio. E ele disse, vou passar a noite aqui. Foi a noite de maior incerteza da vida de Jacó. Eu acho que todos nós já passamos uma noite dessas. Uma noite em que nós sabemos como será o nosso amanhã. Esse momento, amados, muitas pessoas estão passando por isso. Suas finanças definhando, comerciantes que não sabem como vai ser o amanhã, pessoas que não sabem se vão estar empregadas amanhã, pessoas que estão hospitalizadas e muitos não sabem como vai ser a sua vida, muitos que perderam filhos, muitos amados na sua insegurança. Todos nós estamos alcançados, porque isso está alcançando todos nós. Todos. E nessa noite, amados, é no altar, porque aquela noite foi a noite em que Jacó foi para o altar, ali à margem do Jaboque, ali à margem daquele rio. Ele estava, quando ele chega, ele viu um homem, tal qual os discípulos, quando estavam em alto mar, ele não sabia que ali era a representação de Deus. Talvez ele pensasse que ali fosse um vigia, um espia do seu irmão. E ele temeu, e ele se agarrou, e ele lutou.
Foi uma noite de batalha. Foi uma noite de luta. Aquela luta, amados, eu vejo como uma luta de Jacó consigo mesmo, com os seus medos, com os seus pavores, com as suas angústias, com todas as suas incertezas. Como nós, quantos de nós estão passando madrugadas em consagração, em vigília? Quantos estão dizendo, Senhor, como vai ser o amanhã? Quantos estão perdendo a sua noite? Hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer, aquieta-te. Sabei que Ele é Deus. Sabei que Ele vai ser exaltado entre as nações. Amados, quando nós repousamos em Deus a nossa confiança, a sua lealdade, a sua fidelidade, ela se levanta e Ele diz, meu filho, minha filha, você nada pode fazer. Você não pode acrescentar um fio de cabelo à sua cabeça, você na verdade não sabe nem quantos fios você tem. Eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. É assim que Deus fala. Naquela noite, aquele Jacó que passou todo o tempo batalhando com suas forças, lutando pela sua capacidade humana, lutando com as suas habilidades, ele nada tinha. Tudo que ele podia era confiar em Deus. Estava de um lado seu inimigo, aquele que havia prometido matá-lo. Estava atrás toda a sua família que nele repousava confiança. Mas no meio havia um Deus justo e fiel que havia feito uma promessa e que tinha uma aliança com Jacó, que tinha uma aliança com Isaac, que tinha uma aliança com Abraão e que não poderia negar a si mesmo. Tinha uma aliança conosco, tinha uma aliança com a humanidade, tinha uma aliança de salvação para conosco. Quando já ia amanhecendo o dia, amados, quando o dia estava clareando, aquele ser disse, deixa-me ir que o dia está amanhecendo, que já está clareando. E ele disse uma palavra, não te deixarei enquanto tu não me abençoares. E ainda perguntou, quem és tu? E ele disse, por que tu me perguntas quem eu sou? Jacó já estava ferido na coxa. Amados, o nosso encontro com Deus vai deixar marcas profundas. Talvez nunca mais nós caminhemos como antes. Talvez nunca mais nós sejamos tão autoconfiantes quanto antes. Talvez nós nunca mais voltemos a ser aquela mesma pessoa que éramos antes. Porque o toque de Deus muda o nosso caráter. O toque de Deus na nossa vida muda, transforma a nossa vida. E é como Paulo disse, isso aconteceu com Paulo. Se você vai para Filipenses, você vai ver Paulo explicando exatamente isso. E ele diz, eu deixei todas as coisas que para mim poderiam ser lucro e morri com Cristo. Por quê? Porque o toque de Cristo na vida de Saulo o transformou em Paulo. Aquele homem tão prepotente, tão arrogante, tão cheio de si, tão vaidoso, tão preparado, ele se transformou em pó. Ele perdeu a visão, ele caiu do cavalo, ele passou 3 noites na escuridão. E ali ele teve um encontro que transformou completamente a sua vida. E ali ele era Paulo. O ferido de Deus, aquele que havia sido tocado por Cristo, mas que se renascia, aquele homem que se transformou no maior dos pregadores no seu tempo e ainda hoje é a nossa referência. É a referência para a Igreja de Cristo. É o toque de Deus na minha vida, na tua vida. Eu passei pelo toque de Deus. Eu fui transformada pelo Senhor. Glória a Deus por isso.
Não foi aos 17 anos, amados, foi muito tempo depois. Tal qual Jacó, muitos anos depois. Jacó passou 20 anos para ter o toque do Senhor lá no Val do Jaboque. Passou 20 anos para voltar para a sua terra, para a casa, para a terra prometida, para ali começar uma nova jornada com o Senhor. E o Senhor cumprir na sua vida todas as suas promessas. Mas precisou que Jacó cumprisse a sua aliança, porque Jacó disse: aqui é a casa de Deus, eu voltarei, eu erguerei um altar, e tu serás o meu Deus, e eu serei o teu povo. Ele voltou, amados, e quando ele voltou, Deus disse: agora eu tomarei a tua frente. E quando ele disse: me abençoa, o Senhor foi muito claro em explicar a Jacó o que era necessário. Ele olhou e disse: como é teu nome? Ele disse: Jacó. E aí o Senhor disse: não mais tu serás Jacó, mas Israel de Deus. Aquele que venceu com Deus. Israel é aquele que vence com Deus. Glória a Deus por isso. E ele ainda explicou: porque tu lutaste com os homens e prevaleceste. E lutaste com Deus e prevaleceste. A partir de hoje, tu estás saindo mancando, ferido, mas transformado. Tu estás hoje recebendo a tua bênção. E a tua bênção, Jacó, não está no teu gado, não está nos bens materiais que tu tens, naquilo que tu enviaste para teu irmão, não. Está na mudança do teu caráter e na mudança da tua vida. Naquele momento, Jacó não sabia, mas ele estava dando um passo atrás, voltando ao início de tudo. Estava voltando a andar com Deus. Estava entrando na terra da promessa. Canta, aleluia, glória a Deus. Ele estava entrando na terra prometida, tomando posse, deixando a maior de todas as heranças para o seu filho estar na presença do Senhor e ver e testemunhar na terra prometida toda a fidelidade de Deus. E voltando, amados, para o nosso texto bíblico. Aqui, o Senhor diz: em verdade, próxima está a salvação que ele trará aos que o temem. A sua glória habitará em nossa terra. Aleluia, glória a Deus. Então o amor e a fidelidade se encontrarão, amados. A justiça e a paz se beijarão. A lealdade sabe onde é que vai germinar, amados? Da terra. E a perfeita justiça descerá dos céus. Sabe onde é que vai ser na terra? Versículo 12. O Senhor nos concederá fidelidade, a nossa terra produzirá farta colheita. Você pode não estar vendo nada, mas o Senhor, se você estiver na terra prometida, se você estiver no lugar que Deus preparou para você, se você estiver andando com Deus, mesmo neste momento em que a humanidade está totalmente perdida, sem saber para onde vai, Ele te diz: vai germinar na tua sementeira, a tua sementeira vai germinar para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe por quê, amados? A justiça seguirá à sua frente. A justiça com a finalidade de preparar o caminho para os seus passos. Sabe por quê? Porque o nome do Senhor vai ser exaltado através da tua vida, da minha vida, da nossa vida. É isso, amados. Jacó, durante o tempo da sua peregrinação,
Ele não sabia, ele não percebia que ia estar no lugar da promessa. Ali onde ele disse, verdadeiramente aqui é a porta dos céus, é a casa do Senhor. Era ali onde estava a sua vitória. Quanto tempo, como aquele hino que o pastor canta, eu pensei te encontrar em templos, eu pensei te encontrar em livros, que nada. Eu te encontrei no coração, porque é no nosso coração onde habita o Espírito Santo de Deus. Somos morada do Altíssimo. E o que ele nos diz essa noite é isso. Volta. Volta para onde tu caíste. Volta onde eu fiz a promessa. E se você já está, saiba que a fidelidade e a justiça, a lealdade do Senhor vai nos alcançar. Vai nos alcançar. Não olha, meu amado, não olha, minha amada, para nenhuma dessas circunstâncias, porque Deus está conduzindo os teus passos, os passos da sua igreja. Depois disso, você vai glorificar o nome do Senhor, porque a glória dessa segunda casa vai ser bem maior do que a da primeira. Porque nessa segunda casa haverá santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Eu quero nesse momento, amados, você está na presença do Senhor. Se hoje tiver alguém aqui que por algum momento começou a trilhar um caminho diferente daquele que o Senhor tinha preparado para si. Hoje o Senhor te chama e diz, volta. Volta até Betel. Vem para Canaã. Porque aqui eu mostrarei a ti a minha fidelidade. Amém, amados? Que o Senhor possa fazer brotar em nossos corações e reavivar, trazer a memória. Aleluia, glória a Deus. Todas as suas promessas e nos revelar a sua fidelidade. Amém? Glória a Deus por isso. Até amanhã, amados. Vou continuar aqui com o pastor. Ele vai fazer a oração. Vamos orar aqui também pela nossa irmã Ivani, aniversariante do dia. Amém? E nós vamos continuar aqui. E amanhã estaremos de novo aqui, se Deus assim permitir. Glória a Deus. Amém. Que bênção, né, irmãos? Palavra maravilhosa de Deus nessa noite para nossos corações. E realmente a história de Jacó é uma história comovente, né? Saber que um homem que era enganador, suplantador, tornou-se príncipe de Deus. Olha aí, que mudança tremenda, né? E ele foi o pai das 12 tribos de Israel, que ainda hoje estão lá, né? Naquela região ali. E daí vieram grandes personagens da Bíblia, como Moisés, como José e tantos outros mais. E também da raiz de Jessé, né? Da tribo, de uma das tribos de Israel, nasceu Jesus Cristo também, descendente direto. Que bênção, né? Deus é perito em transformar coisas que não são aparentemente boas, ou não são boas de verdade, em coisas excelentes. Nosso Deus é maravilhoso, amém? Estamos chegando ao final, irmãos, dessa transmissão e queremos louvar a Deus pela tua vida, pela tua participação nesta noite. E agora chegou o momento da oração, que nós vamos entrar no altar de Deus para clamar ao Senhor, para buscar a sua presença.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E perto está o Senhor daqueles que o buscam. Amém? Então vamos clamar com alegria, vamos clamar com satisfação e pedir a Deus que Ele continue com as suas mãos estendidas sobre a nossa vida, a tua vida, tua família e também sobre o nosso país, nossa nação, Brasil, que agora precisa muito, muito mesmo, irmãos, da ajuda do Senhor, viu? Nosso Brasil, nosso país está precisando agora da mão divina, né? Que Deus está com as suas mãos estendidas. Eu creio que vai alcançar a todos que estão buscando a Deus nessa noite. Amém? Amém, pastor. Pastora, vamos lá. Olha, nosso irmão Pedro Veras. Pedro ele Veras. Ele está pedindo oração por toda a sua família, para que Deus possa guardar, né, toda a sua família e todos os irmãos também. A nossa irmã Ladijane está pedindo pelas suas filhas, por toda a sua família, por José Eduardo Messias Lucena, que está internado com Covid. Em nome de Jesus, Ladijane, nós veremos você aqui agradecer a Amém. Deus, porque o Senhor vai mudar essa história em nome de Jesus. Amém? Eu creio. Elisângela também está pedindo por toda a sua família. A nossa irmã Claudinete, né? A nossa filhada, pastor Claudinete, porque fomos padrinhos do casamento de Claudinete. Sim, ela está sim, pedindo para que Jesus possa vir ajudá-la em nome de Jesus. O Amém. nosso irmão Keito está pedindo também pelas pessoas, pelos presidiários, pelas pessoas que estão em hospitais, que estão nas clínicas, nos manicômios, nos asilos, berçários, reformatórios. Está pedindo também pelos seus pais, pela sua filha, pelo noivo da sua filha. Está pedindo também pela irmã e pelo seu marido. Está pedindo por Vládia, sua tia, e pelo seu primo Fernando. Está pedindo por Kika, por Yasmin, pela sua família, pela sua esposa Carol, pelo seu casamento, para que Deus continue abençoando. Também por todos os seus colegas de trabalho. Kika está pedindo pelos enfermos e continua pedindo para que Deus possa estar abençoando, né, a sua família e também orientando os seus passos, guiando, né, e faça a vontade dele na sua vida. Carol está pedindo também pela sua vida emocional, pela sua vida espiritual, está pedindo pelo seu casamento, pelo trabalho de Keitel. Cláudia Nogueira está pedindo por Marcelo. Ela estava na Unimed com Marcelo de novo. Ele estava em observação. Fábio pediu pela sua saúde. Tomé, Kika está pedindo pelo trabalho também. E nós vamos ver aqui, pastor, se tem mais algum pedido depois desse. Sim, tem muitas pessoas que entraram aí. Vamos também orar, pastor, pela nossa irmã Ivani, que hoje está fazendo aniversário. Nossa irmã Daci, que está aqui. Daci, que Deus te abençoe aí nessa terra, na terra do Natal. pastor. Oh, glória a Deus. Marbson da Ilha, Simone, meu cunhado. Em nome de Jesus. Silvana, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Também Thaís, Presbítero Júnior também. E Ana Rosa. Ana Rosa. Dilza, que o Senhor possa continuar abençoando você e toda a sua família. Cláudia, Deus também te abençoe em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. A todos os irmãos. Todos os amados, né? Todos estão conosco desde as 18h30. Amém? Exatamente. A nossa irmã Maria Nilda também, que é amiga do coração, que o Senhor possa ir abençoar. Amém. Vamos falar com o Pai. Amém? Meu Deus e meu Pai, obrigado por mais uma noite na Tua presença. Amém, Jesus. Por estarmos também presentes no lar de muitas pessoas agora, Amém, Pai. Jesus. Muitas vidas estão sendo tocadas Senhor. pelas palavras, pelos louvores, enfim, Senhor, pela atmosfera que o Teu Espírito Santo tem criado nesses dias, nesses últimos dias, Pai.
um derramamento sem par sobre toda a carne. Eu creio que é o cumprimento da promessa lá em capítulo 2 de Joel, Pai. Oh Deus, queremos ver o cumprimento aqui, também em nossa comunidade de Olinda, em Recife, em todo o estado, Pai. Visita agora cada irmão, cada irmã que colocou o seu pedido de oração. Deus, dá vitória, cura os que estão enfermos em hospitais ou clínicas, restaura os que estão em casa, Senhor. Oh, dá alegria, Pai, dá esperança aos que estão parados, Senhor, para que voltem ao trabalho assim que puderem, Senhor, e sejam reconduzidos aos seus cargos, suas colocações, ó Deus. Os empresários que estão parados, Senhor, sustenta, Senhor, manda provisão, Pai. Ou as pessoas que trabalham em medicina, na parte, Pai, de assistência, Senhor. Oh, meu Deus, que não falte remédio, que não falte enfermeiros, Senhor. Abençoa todo o corpo de enfermagem, de auxiliares. Oh, Deus, todo este povo, Senhor, que está agora esperando uma providência dos céus, Pai. Porque aqui na terra eles estão fazendo o que podem, Senhor. Mas eu creio, Pai, que sempre a última palavra vem de Ti, Senhor. E eu creio que se Tu ordenares nos céus, Pai, a bênção virá, Pai, sobre nossa nação, sobre nosso estado, nossa região nordeste, Senhor. E a cura virá, Pai. Manda, Pai, que levanta homens que possam, Pai, achar esse antídoto finalmente, Senhor, para que ninguém mais sofra desse mal, Senhor. E ele seja banido para sempre de nosso estado, nossa cidade, nosso bairro, nossas ruas, Senhor. E que a saúde plena, oh, Pai, seja voltada, Pai. Que a saúde plena, Pai, seja restaurada, Senhor. Que as pessoas possam andar nas ruas de novo, trabalhar, estudar, visitar parentes, Senhor, sem impedimentos. Oh, Deus, só Tu, Senhor, pode fazer maravilhas. Estamos aguardando, Pai. O Teu Shekinah, as famílias abençoe, Pai. Dê vitória, guarda, livra, cura e restaura, Senhor. E nos dá, Pai, a Tua plenitude, da Tua paz nesta noite, Senhor. Dá vitória, Senhor. E nos dá o prazer de Te servir, Senhor. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que vive e reina para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E graças a Deus, Pai. Que Deus abençoe, Ivani. Sim. Senhor maravilhoso, guarda a vida da Tua serva. Amém, meu Pai. Da mesma forma, Senhor, a vida de todos os aniversariantes. Sim, meu Senhor. Pai. Vai guardando, Senhor, o Teu povo. Oh, Jesus maravilhoso. Faz a obra, Senhor. Faz a Tua obra. Vai lá também, Senhor. Abraça, restaura, Senhor. O coração, a alma da nossa irmã Beth, que ontem também fez aniversário. Sim, abençoe Beth, e Senhor. E vai derramando as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja. Hoje oh, sempre, Deus. em nome de Jesus. Oh, Pai. Glórias a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão, as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre todos, agora e para todos sempre.